Antes de nós começarmos, eu queria fazer uma provocação com a igreja. Tome sua Bíblia em mãos, não abra ela ainda, mas tenha ela em mãos. Eu gostaria de perguntar, pode responder em alto e bom som, se a sua resposta for positiva. Você acredita que o livro que você tem em mãos é a revelação de Deus? Sim. Amém. Você acredita que Deus levantou pessoas, inspirou e capacitou homens para escreverem conforme a sua própria vontade e revelação? Amém. Sim? Amém. Glória a Deus. Você acredita que ao longo da história, Deus preservou os escritos para que chegasse até nós? Sim. Que o texto que está aqui, embora seja uma tradução, ele reflete exatamente o que Deus queria comunicar à sua igreja do passado e do presente? Sim. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Nós responderemos diante de Deus por cada uma de nossas palavras. Não é verdade? Sim. Agora, esta palavra que nós acreditamos ser a palavra e a revelação de Deus, vamos abri-la lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, a partir do verso 9. Amém? Todos encontraram? Sentados mesmo, livro de Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 9. Vamos encontrar, estou procurando. Amém. Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 9, diz o seguinte: Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até a terra do mar de Chipre e vejam. Mande mensageiros a Quedar e observem com atenção. Veja se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. Glória a Deus por sua palavra. Amém. Ao longo de toda a história de Israel, nós vemos que o povo de Deus frequentemente se afastava dos caminhos do Senhor. Foi assim desde que saíram do Egito, por toda a peregrinação no deserto, durante todo o período de juízes e também no período dos reis. Frequentemente eles se afastavam, caíam em idolatria, abandonavam o Senhor e desviavam o seu coração para os falsos deuses. No período dos reis, Deus levantou profetas para que chamasse o seu povo ao arrependimento, a abandonar o seu pecado, a abandonar a idolatria e se voltar para o Senhor. Caso contrário, eles seriam castigados com o exílio, seriam retirados da terra e expulsos da terra que o Senhor os havia dado. Em 722, a nação de Israel, o povo estava dividido em duas nações, Israel e Judá. O povo de Israel, que era a nação do norte, já havia sido levado pelo cativeiro para a Síria. Agora a gente está no ano de 600, mais ou menos, antes de Cristo, 100 anos depois do cativeiro assírio, e Deus novamente levanta um profeta em Judá, cujo nome é Jeremias, durante o reinado de Josias de Jeoaquim e no 10º ano do reinado de Zedequias, para novamente chamar o povo ao arrependimento, denunciar o pecado do povo e chamá-los para se voltassem ao Senhor, porque os babilônicos estavam às portas. O povo de Judá também seria levado para o cativeiro, e agora Jeremias chama o povo ao arrependimento e à confissão dos seus pecados. Especificamente aqui no capítulo 2, a gente vê o Senhor chamando o povo para um combate, para um conflito. Ele diz, portanto, ainda entrarei em litígio com vocês. Eu vou confrontá-los mais uma
denunciar a nação, eu vou confrontar o pecado da nação. E Deus diz, eu apresentarei minhas acusações contra vocês. Aqui no versículo 9 em diante. E ele diz, vá olhar para as nações vizinhas, vá à sua volta. Será que já aconteceu alguma coisa parecida? De que os povos abandonem os seus deuses, mesmo que sejam deuses falsos? Vá procurar, vá até Chipre, vá ao Quedar, procure saber se isso já aconteceu. Uma pergunta retórica para dizer, não, as nações não abandonam os seus deuses, mas a nação de Israel estava abandonando o Senhor. E agora ele vai fazer uma acusação contra o povo, contra os filhos de Israel e os filhos de seus filhos. Ele diz, agora eu vou fazer uma acusação contra vocês, porque vocês cometeram não um, mas 2 pecados, 2 males, 2 crimes, 2 maldades, diz a Nova Versão Transformadora. Que maldades foram essas que o povo cometeu? 2 maldades. Primeiro, ele diz no versículo 13, o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, fonte de água viva. E a segunda maldade, cavaram para si cisternas rachadas, que não retêm água. Todos os grandes povos da antiguidade cresceram às margens de fontes de água, rios, mares, lagos, porque a água é essencial para a vida. Tanto as nações na margem do Eufrates, as regiões mesopotâmicas, os egípcios à margem do Rio Nilo, as nações litorâneas, porque a água é essencial para a vida. Precisa-se de água para cozinhar, para beber, para limpeza, para criação de gado, para agricultura. A água é sinal de vida, é símbolo de vida. E Deus está dizendo aqui, o meu povo tem a fonte de água viva, uma fonte perene, eterna, de água limpa que sacia não somente a sede do corpo, mas a sede da alma. E quando a gente vê esse texto, a gente lembra de Jesus, falando com a mulher samaritana, dizendo a ela, olha, eu tenho água da vida, eu não estou falando de água de poço, eu estou falando de água viva. Mas ao contrário da mulher samaritana, que recebeu com alegria a água viva, o povo de Israel virou as costas para a fonte de água viva. Virou as costas para a glória do Senhor, trocou a glória de Israel, trocou a comunhão com Deus por algo sem valor. Ele trocou a água viva e foi cavar cisternas por si mesmo. Foi cavar cisternas para encontrar sua própria água. Mas não basta isso. Essas cisternas são rachadas. Uma cisterna rachada não retém água. Ela permanece vazia. A água não fica ali. O povo permanece sedento. O povo permanece necessitado. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, havia cometido 2 grandes males. Eles abandonaram a fonte de água viva e cavaram para si cisternas vazias. E isso é tão inacreditável, isso é tão ilógico, isso é tão sem sentido, que Deus convoca os céus, convoca os anjos e diz, venham ver que absurdo. Eles trocaram a fonte de água viva e cavaram suas cisternas rachadas, suas cisternas vazias. Se choquem, se espantem, fiquem perplexos, porque isso é inacreditável. Isso é inaceitável. Como é que alguém abandona uma fonte de água e cava uma cisterna sem valor, sem sentido? É algo que para ficar atordoado, é algo para ficar perplexo. E você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a gente? Né? O nosso tema é piedade na família. Especificamente, educando os filhos na doutrina do Senhor. Né? Falando aqui da piedade no lar, de pais para filhos, os pais ensinando aos filhos a piedade cristã. O que isso tem a ver com a gente? Né? Será que o tema está errado? Será que errou o texto, pastor? Na verdade, isso tem tudo a ver com a gente. Porque Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz, e vocês pais, não provoquem seus filhos a ira,
mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Outras versões vão dizer: tratem de criar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. E eu pergunto, onde é que a gente encontra o conselho do Senhor? Onde está ele? Onde eu acho o conselho do Senhor? Todos confirmaram no início que este livro é a revelação de Deus. Que neste livro o conselho de Deus foi revelado para os povos do passado e do presente. Que apesar de todo o andar da história, das traduções, das cópias e recópias, ela chegou intacta até nós. Aqui está o conselho de Deus. Aqui está a instrução do Senhor. Devemos criar e educar nossos filhos na palavra de Deus, no conselho de Deus revelado na sua palavra. Mas quanto mais eu penso em Efésios 6:4, mais eu me lembro de Jeremias 2:13. Porque o povo de Deus, hoje, tem cometido dois grandes males. O povo de Deus tem abandonado a fonte de água viva, revelada na palavra de Deus, e tem ido atrás de teorias e ensinos humanos que não passam de cisternas rachadas, que não retêm água. E se isso não lhe deixa perplexo, deveria. Deus convoca os céus, os anjos, para olhar para nós e dizer: fiquem espantados, fiquem chocados e perplexos com o absurdo que o meu povo tem feito. Tem abandonado a revelação de Deus, a palavra de Deus inspirada por Deus, a vontade e o conselho do Senhor que nos é dado nessa Escritura, que é fonte de água viva, eterna, perene e pura, capaz de saciar a sede da alma, e tem ido atrás de conselhos e teorias humanas, que são cisternas vazias, que não retêm água e não saciam a sede. O povo de Israel, durante gerações, se rendeu ao culto de ídolos e falsos deuses. Foram idólatras e abandonaram o Senhor. Mas nós nos gabamos de que não somos idólatras, porque nós não temos altares dentro de casa, não temos imagens de gesso, de pedra, não adoramos falsos deuses com nome, com figuras humanas nem de animais. Mas a Igreja do Senhor, no Brasil e no mundo, tem se ajoelhado diante do altar da ciência. Há um Deus em nossa geração que é cultuado e adorado no mundo e muitas vezes dentro da igreja, chamado ciência. Muitos cristãos sinceros e piedosos, preocupados com a educação de seus filhos, dão popularidade a conselheiros da internet, compram livros e mais livros de autoajuda, lotam os consultórios de psicologia e psiquiatria, mas não gastam tempo com a leitura e a meditação da palavra. Nós somos frutos de uma sociedade que deificou a ciência e o pensamento científico. Isso foi um movimento que começou há mais de 400 anos atrás, no iluminismo, no positivismo, que desencadeou no materialismo, que diz que o único conhecimento válido é o conhecimento científico e não revelacional, como se acreditava anteriormente. A igreja acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Dissemos isso, proclamamos isso, é nossa confissão de fé. Mas parece que muitas vezes a gente quer que conselhos humanos dê uma forcinha às Escrituras, dê uma ajudinha, porque os tempos são outros. Hoje é outra realidade, a cabeça do jovem hoje é diferente, tem muita tecnologia, tem muita novidade. Então eu preciso de um conhecimento mais elaborado, de algo mais consolidado, de algo embasado cientificamente para justificar nossas ações. E nós vamos atrás de conselheiros e de pessoas que vão dar instruções, dicas, passos, faça isso, não faça aquilo, na educação de nossos filhos, mas que não são pessoas pautadas nas Escrituras. Muitas igrejas nos Estados Unidos já têm psicoterapeutas contratados em seu quadro de funcionários.
Muitas igrejas ostentam em seus congressos e encontros a presença de gestores famosos, de coaches, pedagogos e terapeutas renomados. E para justificar, dizem que são profissionais cristãos. Numa espécie de sincretismo, juntam o pensamento do mundo com o pensamento cristão. Mas eu pergunto, por que essas pessoas são convidadas para subir no altar de Deus? Por que essas pessoas estão sendo convidadas para falar nos púlpitos? É pelo domínio que tem nas Escrituras? É pelo conhecimento que elas têm, a devoção que têm a Deus? Ou é pelo know-how que trazem de seus currículos acadêmicos? Quando foi que as Escrituras deixou de ser suficiente? Quando foi que passamos de precisar de ajuda para entender as Escrituras? Quando foi que a gente passou a precisar de algo mais que complemente a revelação de Deus? Não passam de cisternas vazias. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Eu não sou contra a ciência. Eu não estou dizendo que a ciência é pecado, que não podemos nos envolver com ela. Eu sou professora universitária há 12 anos. Eu estou dentro do meio acadêmico e científico há mais de 20 anos. Eu estou dentro da ciência, eu vejo a ciência, trabalho com ciência. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber sobre a ciência. Ela é muito importante, ela é útil, traz conforto para a nossa vida, tem ajudado em muitas áreas. Mas há coisas que precisamos saber sobre ela. A ciência não é inerrante. A palavra de Deus é inerrante. É imutável, é eterna. Amém. A ciência não é imutável. E tudo bem, porque ela não é a verdade. Ela é a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento. Mas ela não é o conhecimento absoluto. Ela não é a verdade absoluta. Quantas vezes nós não vemos nos noticiários que descobertas científicas recentes desbancaram verdades que eram acreditadas há 30, 50 anos atrás? A própria ciência, ela se corrige. Ela mesma se reavalia, corrige seus erros antigos. Algo muito cotidiano da gente, que a maioria deve se lembrar. Há 10 anos atrás, dizia-se que não deveria consumir mais de 2 ovos por semana, porque aumentava o colesterol, fazia mal. Há 10 anos atrás era isso que se falava. Hoje, recomenda-se pelo menos 2 por dia. Mudou. Ou eles estavam errados há 10 anos ou estão errados hoje. Mas o fato é que a ciência pode errar. Ela não é inerrante. Outra coisa que precisamos saber sobre a verdade, especialmente só saber sobre as ciências, principalmente aquelas que estão entrando dentro da igreja, ciências humanas e comportamentais, é que a esmagadora maioria delas se baseiam em pensamentos de teóricos ímpios, ateus, pecadores, inimigos de Deus e da sua igreja. A esmagadora maioria dos teóricos que faz o arcabouço filosófico da maioria dessas ciências são pessoas que se opõem ou se opuseram veementemente a Deus. Freud, Marx, Piaget, Abraham Maslow e tantos outros que a gente poderia citar. Confessadamente inimigos de Deus e da sua igreja. Veja bem, um cientista pode ser ateu. Não interessa a fé de Graham Bell quando inventou o telefone. Suas filosofias e convicções pessoais não fazem a menor diferença no funcionamento do telefone. Mas estamos falando de pensadores, teóricos e filósofos que querem interferir no comportamento humano, que querem explicar e corrigir o comportamento das pessoas, que querem nos dizer como devemos educar nossos filhos. São teóricos que querem nos dizer o que podemos falar e como podemos falar. Suas crenças interferem na sua ciência. Suas crenças interferem nas suas filosofias. Precisamos estar atentos a isso. Outra coisa que precisamos saber sobre as ciências sociais e humanas. Não é que o cristão não deve se envolver com elas. Pelo contrário, eu sempre digo aos jovens, precisamos de médicos cristãos, advogados cristãos, professores cristãos, precisamos de pedagogos cristãos, de psicólogos cristãos, sociólogos cristãos. O cristão deve ir lá fazer faculdade, sim,
ele pode e deve se envolver com essas ciências, mas para ser sal e luz lá, para levar Cristo para eles e não para trazer seus teóricos para nosso meio. Os cristãos podem se envolver com isso para fazer a diferença lá, para mostrar Cristo lá, para fazer diferença entre eles. Mas não podemos contaminar nossos cultos com esses pensamentos e teóricos ateus. Feita essa ressalva, vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 4. Deixe sua Bíblia aberta, você vai usá-la bastante hoje. Efésios 6, versículo 4, diz: e vocês pais, nós já lemos esse texto, vamos ler novamente. Vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não podemos nos basear em conselheiros humanos. Temos que nos basear na palavra de Deus, porque ela é a revelação da vontade do Senhor para as nossas vidas. Para educar nossos filhos no caminho do Senhor, no conselho do Senhor, e não em conselhos humanos, eu vou lhe dar pelo menos 3 razões para que esta palavra seja a base da educação cristã e da piedade cristã na sua família. A primeira razão é porque a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar profundamente nos corações. As teorias e tratamentos, elas podem ser úteis para muitas coisas. Não tiro o mérito de cada uma delas. Pode ajudar de muitas formas. Pode facilitar em muitas situações. Mas tem uma coisa que as ciências humanas não podem fazer. Tem uma coisa que a psicologia, a pedagogia, a sociologia, a filosofia não pode fazer. Ela não pode resolver o problema da alma humana. Não existe terapia, não existe medicamento, não existe tratamento capaz de resolver o problema da alma humana. Porque se terapia resolvesse, Jesus não tinha morrido numa cruz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra sua Bíblia, confira como um bom bereano. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Texto bem conhecido. Diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Muitos pais se preocupam porque não conseguem entender o que se passa no coração de seus filhos. Não conseguem abrir um diálogo, não conseguem entender o que ele pensa e o que ele passa. E muitas vezes manda seus filhos, manda a criança, o jovem ou o adolescente para um terapeuta, para que o terapeuta possa entender o que está se passando na cabeça dele. Mas deixa eu lhe dizer, ele não pode. Ele não pode entender o que se passa no coração de nossos filhos. Ele pode até trabalhar na mente, mas existem pontos do nosso íntimo que ele não alcança. Existe um lugar profundo em nosso coração, um lugar inacessível para qualquer teoria, inacessível para qualquer medicamento, inacessível para qualquer diálogo, mas que a palavra de Deus chega lá dentro, profundamente no coração. Ela é como uma espada mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela corta o coração, ela vai profundamente na alma, ela não vai só na mente, ela vai na alma humana, ela não vai só na alma, ela vai no espírito humano. E ela chega onde nenhum terapeuta pode chegar. Amém. Ela alcança o coração dos nossos filhos, de forma que ninguém pode alcançar. Amém. Só a palavra de Deus pode fazer isso, porque ela não é humana, ela é divina. Ela foi inspirada por Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela funciona, ela é eficaz. Ela funciona.
E ela é como uma espada afiada, ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e ela é capaz de julgar os pensamentos e os propósitos do coração do homem. É lá onde ninguém pode chegar, que a palavra de Deus chega. Amém. Mas aí você diz, mas eu vou mandar meu filho para um terapeuta cristão. Ótimo, bom que isso aconteça. Eu pergunto, ele vai abrir a Bíblia no consultório e confrontar seu filho com os pecados dele? Ele vai abrir a Bíblia e consolar o coração dele com as promessas de Deus? Ele vai abrir a Bíblia e lembrá-lo dos mandamentos do Senhor? Ele vai abrir a Bíblia e alimentá-lo com a palavra de esperança da paz revelada nas Escrituras? Se ele não fizer isso, não interessa se ele é cristão ou não é. Ele está usando teorias humanas, cisternas vazias, rachadas, que não retém água. Porque só essa palavra é capaz de penetrar o coração. Amém. O problema dos nossos filhos, só essa palavra é capaz de chegar lá. Amém. Nós não conseguimos sozinhos. Nenhum teórico chega lá. Só a palavra de Deus é capaz de alcançar o coração de nossos filhos. É mais fácil um terapeuta colocar coisas no coração de seu filho do que tirar qualquer coisa de dentro dele. Eu não estou dizendo que a Bíblia é um livro mágico, que você vai abrir ao acaso, ler um texto qualquer e todos os seus problemas magicamente vão desaparecer. Eu estou dizendo que você precisa ler, estudar, meditar, buscar, obedecer esta palavra. E ela vai alcançar o seu coração. Amém. Você precisa devorar essa palavra e Deus vai falar com você. Deus vai se revelar para você. Deus vai alcançar o coração dos seus filhos através dessa palavra, porque ela é viva e eficaz. Amém. Precisamos educar nossos filhos no conselho do Senhor, segundo a palavra de Deus e não de homens, porque ela penetra profundamente nos corações. E em segundo lugar, porque ela é útil para o ensino e para a correção. Nós vemos isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16. Muito conhecido também. Diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que os servos de Deus sejam plenamente perfeitos e habilitados para toda obra boa ou para toda boa obra. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E ela não é só inspirada, ela é útil. Ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar. Significa que nós precisamos educar nossos filhos através desse livro, porque ele é útil para a educação. Sabemos que o livro que temos em mãos é a revelação do próprio Deus. Isto está na nossa confissão de fé e no nosso credo. Acabamos de confessá-lo, agora há pouco. Mas muitas vezes agimos como se as verdades escritas aqui não passassem de teorias teológicas, não passassem de um conhecimento abstrato que não há aplicação prática. É apenas um conhecimento para abastecer intelectualmente nossa mente e seguir com nossas vidas. É como se os mandamentos aqui dizem respeito ao povo de Israel, aos discípulos do tempo de Jesus, mas os tempos hoje são outros. A realidade hoje é outra, os tempos modernos são diferentes. Entendam uma coisa, ela é eterna e imutável. Serviu para o povo do passado e serve também para nossos dias. A palavra de Deus não é para teologia de gabinete, não é para ficar discutindo nas mesas do seminário. Ela é fonte de água viva, ela é útil para o nosso dia a dia, ela é útil para ensinar nossos filhos, para repreendê-los e corrigi-los em educação e justiça. É o melhor livro didático de todos, está em nossas mãos, precisamos usá-lo.
A Bíblia fala sobre comportamento. Podemos ver isso em Filipenses 1:27 e 1 Pedro 2:9. Não precisa abrir. A Bíblia fala sobre educação financeira. Provérbios 11:15, Lucas 14:28 ao 30. A Bíblia fala sobre educação sexual. 1 Coríntios 6:18, Mateus 5:28, por exemplo. A Bíblia fala sobre a vida e as profissões, a vida cívica. 1 Pedro 2:13 a 18. A Bíblia fala sobre saúde e cuidados do corpo, 1 Coríntios 6:16. Mas, acima de tudo, a Bíblia fala de salvação. E a coisa que seu filho mais precisa, a única coisa que ele precisa, é de salvação. Porque essa é a palavra de Deus. Corrija seus filhos com a palavra de Deus. Ensine-os com a palavra de Deus. Não diga apenas que algo é errado, mostre que está errado na palavra de Deus. Abra a Bíblia, confronte o pecado com a palavra. Denuncie o pecado, como fez o Senhor aqui em Jeremias capítulo 2. Chame-o ao confronto. Denuncie o pecado usando a palavra de Deus. Experimente chegar para seu filho e dizer: está errado. Veja aqui o que diz a Bíblia. Eduque na palavra de Deus. Eu tive uma experiência interessante com Laura, minha filha. Uma vez eu pedi que ela não tomasse sorvete na escola. Não estava com a garganta boa. Eu percebi que ela tinha tomado. A gente parece que adivinha as coisas, né? Deus revela assim na mente da gente. E eu disse: você tomou sorvete? Não. Você tomou sorvete? Ele segurou, né? Não. Pode dizer a verdade. Tomou, não? Ah, tomei. Reclamei, obviamente, pelo sorvete, mas depois chamei ela para conversar a sós, passado o tumulto. Eu disse: o que foi que você fez? Ah, eu tomei sorvete. Não. Foi o que você fez depois. Você olhou no meu olho e disse que não, tendo feito. Como é o nome disso? Ah, eu não falei a verdade. Não, quero o nome. Como é o nome disso? É mentira. Então vamos abrir a Bíblia em Provérbios 12:22. A gente abriu a Bíblia. Eu disse: leia comigo. E está escrito: Deus odeia lábios mentirosos. E foi uma oportunidade da gente conversar sobre a importância da verdade, que Cristo é a verdade, que o diabo é o pai da mentira. Eu não me importo com sorvete. O máximo que você pode ter é uma crise de garganta. Mas me preocupa que você tenha mentido. Porque a mentira é pecado. E o pecado consome a alma. O pecado mata. O pecado nos condena ao inferno. Precisamos falar disso com nossos filhos. Precisamos confrontá-los. Mas não basta dizer: não minta não, que é feio. Não é feio não, é pecado. Por que é pecado? Porque a Bíblia diz que é pecado. Vê a criança brigando por um brinquedo. Peraí, meu amor, qual é o mandamento que diz aqui? Não cobiçarás. Cobiça é pecado. E vê a criança tendo aqueles acessos de raiva. Vem aqui, meu amor, o que é que diz a Bíblia? Não ireis. A ira é pecado. Precisamos ensinar nossos filhos na palavra de Deus. Abra a Bíblia e eduque seus filhos com textos bíblicos. Mostre o texto. Explique o que está errado e por que está errado. Mas o que diz a orientação moderna, manda ele para um terapeuta para ver o que o terapeuta vai dizer. Ah, não pode corrigir a criança. Ela vai ficar traumatizada. Não pode, não. Aliás, é um distúrbio. É algo que a gente tem que tratar em toque as crianças de medicamento. Mas a Bíblia diz que devemos corrigir a criança, porque a tolice está no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu trouxe aqui uma citação de John MacArthur, né? Ele, no livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, sobre a vida dos apóstolos. Eu estou estudando um pouco sobre a vida dos apóstolos. E ele traz uma citação muito interessante, até fugindo um pouco da temática do livro. Veja o que ele diz nessa citação. Há pouco tempo, li os resultados de um estudo com jovens nos Estados Unidos que se envolveram em tiroteios de escolas. Descobriu-se que um denominador comum entre os atiradores era o fato de que praticamente todos eles tomavam Ritalin ou outro antidepressivo para controlar problemas de comportamento. Em vez de serem disciplinados em suas atitudes erradas, haviam sido drogados até o estupor. Em vez de serem treinados para se comportar
e ensinados a ter domínio próprio, os psicólogos infantis receitaram entorpecentes que apenas controlavam o comportamento rebelde deles em caráter temporário. As atitudes indisciplinadas e rebeldes, que eram a origem do problema, nunca foram confrontadas nem tratadas no início da infância. Essas crianças haviam sido artificialmente protegidas das consequências de sua rebeldia. Perderam as experiências de vida que os teriam moldado em caráter de forma diferente. Veja bem, meus irmãos, essas teorias humanas, nenhuma reconhece o pecado original. A causa do pecado não vai na origem. É o ambiente, é problemas passados, é a forma como você falou, é o determinismo ambiental. E o pecado, onde é que entra? A natureza pecaminosa não é confrontada nesses tratamentos. Somente a palavra de Deus vai confrontar o verdadeiro problema, que é o pecado. Muitas crianças têm sido diagnosticadas com síndromes e doenças diversas e estão sendo abarrotadas de medicamentos e terapias sem fim, quando o que na verdade precisam é da disciplina do Senhor, é de terem os seus pecados confrontados e amparados pelo perdão de Cristo. Não é qualquer disciplina, é a disciplina do Senhor. Não se trata apenas de ler a palavra com elas, mas de ensiná-las na palavra. Que a cada momento, que a cada conselho a gente diga, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mesmo que você não saiba a localização exata, mas está lá na Bíblia. Depois vai lá, procura uma concordância, acha, lê com seu filho aqueles textos. Então precisamos ensinar nossos filhos na palavra. Primeiro, porque ela penetra profundamente nos corações. Segundo, porque ela é útil para o ensino e repreensão. Mas terceiro, porque ela traz consolo. Não usa a palavra só para reclamar. Não é só para corrigir que ela é útil. Ela também traz consolo. Salmos 119, versículo 50. Vamos ver o que é que diz o Salmo 119. Pode abrir aí sua Bíblia. Salmo 119, versículo 50. A palavra diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Na palavra de Deus encontramos a correção e o confronto pelos nossos pecados, mas também encontramos uma palavra de perdão, de salvação e conforto. Precisamos também confortar o coração dos nossos filhos com essa palavra, consolar o coração com as promessas do Senhor. Muitos jovens e até crianças têm vivido uma angústia profunda, crise existencial na mais tenra idade, virou uma epidemia nacional. Nunca se viu tantos casos de ansiedade e depressão e até problemas psicossomáticos quando se torna uma doença física por causa de problemas emocionais. Eu entendo que o mundo passe por isso. Eu entendo que lá fora as pessoas passem por isso. Mas na igreja, isso está abundando entre os cristãos. Os cristãos lotam os consultórios. Nós temos a fonte de água viva. Amém. Eu entendo que o mundo está morrendo de sede, que ela sofre realmente. Mas eles não têm. Eles têm cisternas vazias. Nós temos a fonte de água viva. Como é que isso está se proliferando em nosso meio? Como é possível que os crentes estejam lotando os consultórios com problemas emocionais, psicológicos, depressão, ansiedade, quando nós temos a palavra de Deus, fonte de consolo para a nossa alma, verdadeiro consolo, verdadeira paz, que Cristo disse: eu deixo-vos a paz, mas não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, a paz que o mundo dá é transitória. É um copo de cerveja, é um medicamento que deixa a pessoa meio grogue e acha que está bem. Aqui é paz de verdade, aqui é paz na angústia. Aqui é 3 homens entrando numa fornalha de fogo em paz. É um homem cantando dentro da prisão em paz. Porque a palavra de Deus traz consolo para a nossa vida. Mas você pode estar pensando, já ouvi muito esse argumento, mas Elias teve depressão e desejou a morte. Verdade, está escrito lá em 1 Reis, capítulo 19. E o que foi que Deus fez? Ele prescreveu 3 sessões de terapia por semana durante 4 meses.
Ele prescreveu lorazepam, Ritalin, Rivotril de 12 em 12 horas? Não foi isso que Deus fez. Quando Elias titubeou, fraquejou, chorou e desejou sua própria morte, Deus permitiu que ele dormisse. Quando acordou, o anjo havia trazido pão assado e disse: coma. Em seguida ele foi à porta da caverna e ouviu a voz de Deus numa brisa suave. E de lá ele saiu para falar a palavra de Deus. Às vezes tudo que a gente precisa é um cochilo, um lanche e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Seus filhos podem passar por problemas sérios, mas eu duvido que dopá-los com medicamento possa resolver. Eu duvido que qualquer especialista possa confortar o seu coração mais do que a revelação de Deus. Precisamos nos voltar para esta palavra. Precisamos voltar à fonte de água viva. Por que a gente vê os problemas se proliferando em nosso meio? Porque a gente tem abandonado essa palavra. A gente lê um pouquinho, faz uma devocionalzinha, vem para o culto uma vez por semana e está bom. Não está. É fonte de água viva, a gente tem que buscá-la com sede. A gente tem que ir com ela enlouquecidamente apaixonado por essa palavra. Paulo compara a palavra de Deus ao leite de um recém-nascido. Já viram um bebê chorando de fome? Ele está desesperado. Ele chora, ele fica vermelho, ele grita e você se desespera para atender. Porque ele está faminto e ele quer aquilo com afinco. Essa é a ilustração que Paulo fala sobre a palavra de Deus. Buscar o genuíno leite espiritual. Aquilo que pode verdadeiramente alimentar. O leite saudável, o leite materno. A gente está trocando isso aqui por leite ninho. Por leite em pó, com água. Não alimenta. A gente tem alimento vivo, a gente tem palavra viva. E a gente está indo atrás de teorias humanas. Você quer ajudar seu filho, quer acalmar o coração dele, quer discipulá-lo, ensiná-lo, quer discipliná-lo e educá-lo. Pare de buscar teorias humanas, pare de ouvir conselhos de homens, pare de mandá-lo para onde não há fonte de água viva. Apresente a palavra de Deus, volte-se para a palavra de Deus, porque ela é fonte de água viva. O livro que nós temos em mãos é a palavra inspirada de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela contém a revelação de Deus, a vontade de Deus, a instrução de Deus, a consolação de Deus, a direção de Deus para o seu povo, para a sua casa, para a sua família. E às vezes a gente diz: Deus não fala comigo. Com a Bíblia fechada ele não vai falar mesmo. A gente precisa nos voltar para a Bíblia, a gente precisa buscar a Bíblia. Não há nada que o profissional mais experiente do mundo em comportamento humano possa fazer por sua família que esta palavra não possa fazer 1000 vezes mais e melhor. Pare de procurar a ajuda do mundo e volte-se para a palavra de Deus. Se vamos ensinar e educar nossos filhos, aqui está o manual de instrução. Mas não pense que abrir um versículo aleatório e ler antes de dormir vai resolver. Não pense que contar historinhas de niná vai resolver. A gente precisa buscar, mergulhar nela, ler diariamente, meditar nela, buscar ela, pensar ela, cantar essa palavra, orar essa palavra, ensinar essa palavra, viver essa palavra. Precisamos parar de buscar tanto suporte adicional. Não tem nada que a gente possa acrescentar a isso aqui. Ela é suficiente, ela é imutável, ela é uma fonte de água viva. Precisamos ficar perplexos, irmãos. Precisamos ficar chocados. Porque trocar a fonte de água viva por cisternas rachadas não é sábio, não é prudente, não trará vida para a nossa família. Vamos deixar de lado as cisternas rachadas. Vamos deixar de lado as teorias humanas. Não vai acrescentar nada que ela não seja suficiente. Vamos nos voltar para a palavra. Vamos estudar a palavra. Vamos buscar a palavra. Porque ela é fonte de água viva. Amém? Amém. Valeu.